Quarto domingo da Quaresma. A liturgia. Quarto domingo da Quaresma. A liturgia de hoje convida-nos à descoberta do Deus do amor, empenhados em conduzir-nos a uma vida de comunhão com Ele. O Evangelho apresenta-nos o Deus Pai que ama de forma gratuita, com um amor fiel e eterno, apesar das escolhas erradas e da irresponsabilidade do filho rebelde. E esse amor lá está, sempre à espera, sem condições, para acolher e abraçar o filho que decide voltar. É um amor entendido na linha da misericórdia e não na linha da justiça dos homens. A segunda leitura convida-nos a acolher a oferta de amor que Deus nos faz através de Jesus. Só reconciliados com Deus e com os irmãos podemos ser criaturas novas em quem se manifesta o homem novo. A primeira leitura, a propósito da circuncisão dos israelitas, convida-nos à conversão, princípio de vida nova, na terra da felicidade, da liberdade e da paz. Essa vida nova do homem renovado é um dom de Deus que nos ama e que nos convoca para a felicidade. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias disse o Senhor a Josué: Hoje tirei de vós o opróbrio do Egito. Os filhos de Israel acamparam em Gálgala e celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos frutos da terra, pães ázimos e espigas assadas nesse mesmo dia. Quando começaram a comer dos frutos da terra, no dia seguinte à Páscoa, cessou o maná. Os filhos de Israel não voltaram a ter o maná, mas naquele ano já se alimentaram dos frutos da terra de Canaã. Ambiente. O livro de Josué narra a entrada e a instalação do povo de Deus na terra prometida. Recorrendo ao género épico, relatos enfáticos, exagerados, maravilhosos, e apresentando idealmente a tomada de posse da terra como um passeio triunfal do povo com Deus à frente, os autores deuteronomistas vão sublinhar a ação maravilhosa de Javé, que através do seu poder cumpre as promessas feitas aos antepassados e entrega a terra prometida ao seu povo. Não é um livro muito preciso do ponto de vista histórico, mas é uma extraordinária catequese sobre o amor de Deus ao seu povo. No texto que a liturgia de hoje nos propõe, os israelitas, vindos do deserto, acabaram de atravessar o rio Jordão. Estão em Gilgal, um lugar que não foi ainda localizado, mas que devia situar-se não longe do Jordão, a nordeste de Jericó. Aproxima-se a celebração da primeira Páscoa na terra prometida e só os circuncidados podem celebrar a Páscoa. Por isso Josué faz o povo passar pelo rito da circuncisão, sinal da aliança de Deus com Abraão e, portanto, sinal de pertença ao povo eleito de Javé. É neste contexto que aparecem as palavras de Deus a Josué referidas na primeira parte. É neste contexto que aparecem as palavras de Deus a Josué referidas na primeira leitura.
Mensagem: concisão destinado a todos os que nasceram no deserto durante a viagem depois do Êxodo, Josué 5:5, terminou e todos fazem agora parte do povo de Deus. É um povo renovado que dessa forma reafirmou a sua ligação ao Deus da Aliança. O rito levado a cabo por Josué faz-nos pensar numa espécie de conversão coletiva que põe um ponto final no opróbrio do Egito e assinala um tempo novo para o povo de Deus. A questão central deste texto gira à volta da vida nova que começa para o povo de Deus. A Páscoa celebrada nessa terra livre marca o início dessa nova etapa. Israel é agora um povo novo, o povo eleito, comprometido com Javé, definitivamente livre da escravidão, que inicia uma vida nova nessa terra de Deus, onde corre leite e o mel. Atualização. Refletir a partir das seguintes questões. Somos convidados neste tempo da Quaresma a uma experiência semelhante à que fez o povo de Deus, de que fala a primeira leitura. É preciso pôr fim à etapa da escravidão e do deserto, a fim de passar decisivamente à vida nova, à vida da liberdade e da paz. E a circuncisão? A circuncisão física é um rito externo que nada significa. O que é preciso é que aquilo que os profetas chamaram a circuncisão do coração. Trata-se da adesão plena da pessoa a Deus e às suas propostas. Trata-se de uma verdadeira transformação interior que se chama conversão. O que é preciso cortar na minha vida ou na vida da minha comunidade cristã ou religiosa para que se dê início a essa nova etapa? O que é que ainda nos impede de celebrar um verdadeiro compromisso com o nosso Deus? A partir dessa circuncisão do coração, podemos celebrar com verdade a vida nova, a ressurreição. A celebração da Páscoa será, dessa forma, o anúncio e a preparação dessa Páscoa definitiva, a Páscoa escatológica que nos trará a vida plena. Salmo responsorial, Salmo 33, 34. Saboreai e vede como o Senhor é bom. A toda a hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Enaltecei comigo ao Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e ele atendeu-me. Libertou-me de toda a ansiedade. Voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as angústias. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as angústias. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Tudo isto vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o mundo consigo, não levando em conta as faltas dos homens e confiando-nos a palavra de reconciliação. Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo. É Deus quem vos exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos em nome de Cristo, reconciliar a Cristo que não conhecera o pecado,
Deus identificou com o pecado por causa de nós, para que em Cristo nos tornemos justiça de Deus. Ambiente. Por volta de 56-57, chegam a Corinto missionários itinerantes que se apresentam como apóstolos e criticam Paulo, lançando a confusão. Provavelmente trata-se ainda desses judaizantes que queriam impor aos pagãos convertidos as práticas da lei de Moisés, embora também possam ser cristãos que condenam a severidade de Paulo e que apoiam o laxismo da vida dos coríntios. De qualquer forma, Paulo é informado de que a validade do seu ministério está a ser desafiada e dirige-se a toda a pressa para Corinto, disposto a enfrentar o problema. O confronto é violento e Paulo é gravemente injuriado por um membro da comunidade. 2 Coríntios 2, 5, 11, 7, 11. Na sequência, Paulo abandona Corinto e parte para Éfeso. Passado algum tempo, Paulo envia Tito a Corinto a fim de tentar a reconciliação. Quando Tito regressa, traz notícias animadoras. O diferendo foi ultrapassado e os coríntios estão outra vez em comunhão com Paulo. É nessa altura que Paulo, aliviado e com o coração em paz, escreve esta carta aos coríntios, fazendo uma tranquila apologia do seu apostolado. O texto que nos é proposto está incluído na primeira parte da carta, 2 Coríntios 1, 3, 7, 16, onde Paulo analisa as suas relações com os cristãos de Corinto. Neste texto em concreto, transparece essa necessidade premente de reconciliação que vai no coração de Paulo. Mensagem. A palavra-chave desta leitura é reconciliação. Das 10 vezes que Paulo utiliza o verbo reconciliar e o substantivo reconciliação, 5 correspondem a esta passagem. Transparece, portanto, aqui a angústia de Paulo pelo distanciamento dos seus queridos filhos de Corinto e a sua vontade de refazer a comunhão com eles. Mas, para além da reconciliação entre os coríntios e Paulo, é necessária a reconciliação entre os coríntios e Deus. Daí a ardente chamada do apóstolo a que os coríntios se deixem reconciliar com Deus. Em Cristo, Deus ofereceu aos homens a reconciliação. Aderir à proposta de Cristo é acolher a oferta de reconciliação que Deus fez. Ser cristão implica, portanto, estar reconciliado com Deus, isto é, aceitar viver com Ele uma relação autêntica de comunhão, de intimidade, de amor e com os outros homens. Isto significa, na prática, ser uma criatura nova, um homem renovado. É desta reconciliação que Paulo se faz embaixador e arauto. O ministério de Paulo passa por pedir aos coríntios que se reconciliem com Deus e que nasçam assim para a vida nova de Deus. É evidente que esta chamada não é só válida para os cristãos de Corinto, mas serve para os cristãos de todos os tempos. Os homens têm a necessidade de viver em paz uns com os outros, mas dificilmente o conseguirão se não viverem em paz com Deus. O texto, versículo 21, termina com uma referência à eficácia reconciliadora da morte de Cristo. Pela cruz, Deus arrancou-nos do domínio do pecado e transformou-nos em homens novos. O que quer isto dizer? Ao ser morto na cruz pela lei, Cristo mostrou como a lei só produz morte, desqualificou-a e afastou-nos dela, permitindo-nos o verdadeiro encontro com Deus. E pela cruz, Jesus ensinou-nos o amor total, o amor que se dá, libertando-nos do egoísmo, conciliação com Deus e com os irmãos. Atualização. Para refletir e atualizar a palavra
considerar as seguintes questões. Ser cristão é, antes de mais, aceitar esta proposta de reconciliação que Deus nos faz em Jesus. Significa que Deus, apesar das nossas infidelidades, continua a propor-nos um projeto de comunhão e de amor. Como é que eu respondo a essa oferta de Deus? Com uma vida de obediência aos seus projetos e de entrega confiada nas suas mãos? Ou com egoísmo, autossuficiência e fechamento ao Deus da comunhão? É em Cristo e de forma privilegiada, na cruz de Cristo, que somos reconciliados com Deus. Na cruz, Cristo ensinou-nos obediência total ao Pai, a entrega confiada aos projetos do Pai e o amor total aos homens, nossos irmãos. Dessa lição decisiva deve nascer o homem novo, o homem que vive na obediência aos projetos de Deus e no amor aos outros. É desta forma que eu procuro viver. A comunhão com Deus exige a reconciliação com os outros meus irmãos. Não é uma conclusão a que Paulo dê um relevo explícito neste texto, mas é uma perspectiva que está implícita em todo o discurso. Como me situo face a esta obrigatoriedade para o cristão de me reconciliar com os que me rodeiam? Clamação antes do Evangelho. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Grandes e admiráveis são as vossas obras, a salvação, a glória e o poder a Jesus Cristo. Vou partir, vou ter com o meu Pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. É o capítulo 15, 3, 11, 32. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e eu aqui a morrer de fome? Vou-me embora. Vou ter com o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe quando o pai o viu, encheu-se de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho? Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestilha. Pondo-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, porque o meu filho, este meu filho, estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. E começou a festa. Ora, o filho mais velho estava no... Regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: O teu irmão voltou e o teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque ele chegou são e salvo.
Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora instar com ele. Mas ele respondeu ao pai: há tantos anos que eu te sirvo sem nunca transgredir uma obra tua, e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos, e agora, quando chegou este teu filho, que consumiu os teus bens com mulheres da má vida, mataste-lhe o vitelo gordo. Disse-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu, mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. Ambiente. Continuamos no caminho de Jerusalém, esse caminho espiritual que Jesus percorre com os discípulos, preparando-os para serem as testemunhas do reino diante de todos os homens. Todo o capítulo 5 é dedicado ao ensinamento sobre a misericórdia. Em 3 parábolas, Lucas apresenta uma catequese sobre a bondade e o amor de Deus, que quer estender a mão a todos os que a teologia oficial excluía e marginalizava. O ponto de partida é a murmuração dos fariseus e dos escribas, que diante da avalanche de publicanos e pecadores que escutam Jesus, comentam: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Acolher os publicanos e pecadores é algo de escandaloso na perspectiva dos fariseus. No entanto, comer com eles, estabelecer laços de familiaridade e de irmandade com eles à volta da mesa é algo de inaudito. A conclusão dos fariseus é óbvia. Jesus não pode vir de Deus, pois na perspectiva da doutrina tradicional, os pecadores não podem aproximar-se de Deus. É neste contexto que Jesus apresenta a parábola do filho pródigo, uma parábola que é exclusiva de Lucas. Nem Marcos, nem Mateus, nem João a referem. Mensagem. A parábola apresenta-nos 3 personagens de referência: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Detenhamos-nos um pouco nestas figuras. A personagem central é o pai. Trata-se de uma figura excepcional que conjuga o respeito pelas decisões e pela liberdade dos filhos com um amor gratuito e sem limites. Esse amor manifesta-se na emoção com que abraça o filho que volta, mesmo sem saber se esse filho mudou a sua atitude de orgulho e de autossuficiência em relação ao pai e à casa. Trata-se de um amor que permaneceu inalterado, apesar da rebeldia do filho. Trata-se de um pai que continuou a amar, apesar da ausência e da fidelidade do filho. A consequência do amor do pai simboliza-se no anel, que é símbolo da autoridade, e nas sandálias, que é o calçado do homem livre. Depois vem o filho mais novo. É um filho ingrato, insolento e obstinado, que exige do pai muito mais do que aquilo que tem direito. A lei judaica previa que o filho mais novo recebesse apenas 1/3 da fortuna do pai, Deuteronômio 21, 15, 17. Mas ainda que a divisão das propriedades pudesse fazer-se em vida do pai, os filhos não acediam à sua posse senão depois da morte dele. Deste, confrontar Cir 33, 20, 24. Além disso, abandona a casa e o amor do pai e dissipa os bens que o pai colocou à sua disposição. É uma imagem de egoísmo, de orgulho, de autossuficiência, de frivolidade, de total irresponsabilidade. Acaba, no entanto, por perceber o vazio, o sem-sentido, o desespero dessa vida de egoísmo e de autossuficiência, e por ter a coragem de voltar ao encontro do amor do pai. Finalmente, o mais velho é o filho certinho, que sempre fez o que o pai mandou, que cumpriu todas as regras e que nunca pensou em deixar esse espaço cômodo e acolhedor, que é a casa do pai. No entanto, a sua lógica é a lógica da justiça e não a lógica da misericórdia.
Ele acha que tem créditos superiores aos do irmão e não compreende nem aceita que o pai queira exercer o seu direito à misericórdia e acolha feliz o filho rebelde. É a imagem desses fariseus e escribas que interpelaram Jesus, porque cumpriam à risca as exigências da lei, desprezavam os pecadores e achavam que esta devia ser também a lógica de Deus. A parábola do Pai bondoso e misericordioso pretende apresentar-nos a lógica de Deus. Deus é o Pai bondoso, que respeita absolutamente a liberdade e as decisões dos seus filhos, mesmo que eles usem essa liberdade para procurar a felicidade em caminhos errados. E aconteça o que acontecer, continua a amar e a esperar ansiosamente o regresso dos filhos rebeldes. Quando os reencontra, acolhe-os com amor e reintegra-os na sua família. Essa é a alegria de Deus. É esse Deus de amor, de bondade, de misericórdia, que se alegra quando o filho regressa, que nós, às vezes, filhos rebeldes, temos a certeza de encontrar quando voltamos. A parábola pretende ser também um convite a deixarmos-nos arrastar por esta dinâmica de amor no julgamento que fazemos dos nossos irmãos, mais do que pela justiça, que nos deixemos guiar pela misericórdia na linha de Deus. Vamos à atualização. Ter em conta os seguintes elementos para a reflexão. A primeira chamada de atenção vai para o amor do Pai. Um amor que respeita absolutamente as decisões, mesmo absurdas, desse filho que abandona a casa paterna. Um amor que está sempre lá, fiel e inquebrável, preparado para abraçar o filho que volta. Repare-se, mesmo antes de o filho falar e mostrar o seu arrependimento, o Pai manifesta-lhe o seu amor. É um amor que precede a conversão e que se manifesta antes da conversão. É um Deus que nos ama desta forma, que somos chamados a confiar neste tempo de metanoia. Esta parábola alerta-nos também para o sem-sentido e a frustração de uma vida vivida longe do amor do Pai, no egoísmo, no materialismo, na autossuficiência. Convida-nos a reconhecer que não é nos bens deste mundo, mas é na comunhão com o Pai que encontramos a felicidade, a serenidade e a paz. Esta parábola convida-nos, finalmente, a não nos deixarmos dominar pela lógica do que é justo aos olhos do mundo, mas pela justiça de Deus, que é misericórdia, que é compreensão, que é tolerância, que é amor. Com que critérios julgamos os nossos irmãos? Com os critérios da justiça do mundo ou com os critérios da misericórdia de Deus? A nossa comunidade é verdadeiramente o espaço onde se manifesta a misericórdia de Deus? Vamos ver agora a escuta da palavra. Pegui dizia da parábola do filho pródigo, portanto isto é um testemunho. Aquele que a ouve pela 100ª vez é como se a ouvisse pela primeira vez. Conhecemos-la de cor. É preciso parar longamente, saboreá-la ainda e sempre. Podemos hoje pensar na seguinte frase: bem desejável matar a fome com as alrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Parece que não diz nada de importante, mas pode ser a frase-chave da parábola. A verdadeira miséria do filho mais novo é de não ter ninguém a ele que o olhe. Para os seres humanos o olhar é vital. Quando o olhar não é transparente, acontecem desvios, recusa do amor. Os seres humanos tornam-se inimigos em vez de serem irmãos e irmãs. Acontece desconfiança, inveja e indiferença. O filho mais novo morre da falta de um olhar de amor, sente fome de amor.
Jesus quer mudar esta situação, renovando relações em que o amor possa circular de novo. Jesus lança o seu olhar de amor sobre nós, sobre cada um de nós. Um olhar que é fonte de vida. Um olhar do qual não podemos fugir. A palavra para o caminho. A segunda parte da parábola deste domingo é uma crítica à conduta do filho mais velho. Uma crítica da nossa própria conduta. Nós que estamos ao serviço de Deus, sem nunca ter desobedecido gravemente às suas leis. Somos observantes, fazemos o que devemos fazer, mas depressa podemos mostrar-nos duros e com desprezo. Quando fechamos a porta ao nosso filho, que quando cortamos as pontes com um parente, quando olhamos de lado a divorciada, e entretanto Deus não nos julga. Ele é paciente, suplica-nos para compreender. Tu, meu filho, estás sempre comigo.